Olá, seja bem-vindo. Eu vou falar do Jesus que a religião, que a religiosidade rejeita. O Jesus que hoje é substituído pela religião. Como assim, Tiago? Como que a religião substitui Jesus? A religião, ou religare, que quer dizer religar o homem a Deus, ela tenta tomar a posição de Jesus como o mediador entre o homem e Deus. Essas religiões falsas, essas religiões mentirosas que tem por aí, pregam que você não pode ter salvação se você não estiver dentro dessas religiões, você não pode ter salvação se você não seguir a lista de regras que eles mandam. E claro, quando Jesus estava aqui conosco, ele sofreu bastante com essas religiosidades, essas religiões. Na época que Jesus estava aqui, ele já combatia essas religiões, principalmente aquelas que tomavam o seu lugar com o papel de religar o homem a Deus. Então a primeira coisa que Jesus tem, a primeira característica que Jesus tem, que os religiosos e as religiões detestam, é que ele se aproximava dos pecadores. Ele recebia os pecadores e comia com eles. Ele fazia algo que o religioso detesta, que é o quê? Ficar no mesmo nível, vamos dizer assim, ser igual ao outro. Todo religioso, ele quer ser melhor do que os outros. Todo religioso, aquele que tem ali com a religião como principal, ele quer ter um uniforme mais bonito, ele quer ter uma posição de destaque, ele quer ser igual, mas ele quer ser mais igual do que os outros iguais, entende? O religioso tem essa característica. É importante que ele esteja acima de outras pessoas, porque isso amassageia o seu ego. Eu costumo dizer que o religioso, ele tem o coração na gravata. Como assim, Tiago, o coração na gravata? Ele faz de tudo para defender a sua posição. E a última coisa que morre no líder religioso é a sua posição. Ele vai cometer ali vários erros, ele vai passar por cima de várias coisas que estão na Bíblia, vai ofender várias pessoas porque o objetivo dele é defender seus status. Então Jesus, quando ele estava aqui e quando ele comia com os pecadores, isso incomodava os religiosos, porque Jesus não tinha esse tipo de sentimento. Ele considerava as outras pessoas importante para ele. Então, a característica de Jesus de amar as pessoas, mesmo com os seus erros, é algo que a maioria das religiões detestam. Uma outra coisa que Jesus fazia muito era confrontar os líderes religiosos. Até uma passagem que diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E aí você vai encontrar: ai de vós, raça de víboras. Você vai encontrar um momento que Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões do templo, revoltado. E os religiosos não gostam disso. Os religiosos querem prosperar dentro das religiões. Os religiosos querem enganar as pessoas, continuar exercendo poder sobre as pessoas. Mas Jesus não aceitava isso na sua época. Ele combatia fortemente a religião. Quando um religioso vê um vídeo como esse, por exemplo, ele tá falando isso porque tá com mágoa. É a primeira coisa que o religioso vai dizer. Tá com mágoa, e não sei o que lá. E eu sempre pergunto, quando Jesus combatia os religiosos da época, aqueles religiosos que foram responsáveis também por crucificá-lo, quando Jesus combatia aqueles religiosos da época, ele estava com mágoa? Ele estava com ódio no coração? Ele tinha perdido a visão? Ele estava fraco na fé? Não! Ele estava mostrando ali que a atitude daqueles religiosos eram perversas, cruéis. Alguns religiosos entravam nas casas das pessoas e, para justificar, fazia grandes orações e, roubavam os bens daquelas pessoas. Então é sobre isso que eu estou falando. A religião, ela detesta um Jesus combativo. Aquele que não aceita que os outros humilhem
os mais fracos. Ah, meu irmão, a religião detesta esse Jesus. Outro Jesus que a religião detesta, e esse é o Jesus da Bíblia que eu tô falando, né? Que Jesus colocava o amor acima da lei. É, meu irmão. Quando Jesus estava ali curando um homem num sábado, os fariseus ficaram revoltados. Mas como pode Jesus curar uma pessoa no sábado? Eles ficaram revoltados porque Jesus tinha feito bem, quebrando uma tradição, quebrando ali uma lei que tinha. Eles preferiam ver aquele homem cego, continuando cego, do que ver aquele homem cego de nascença e enxergando. O religioso prefere ver as pessoas sofrendo do que a sua tradição, as suas regras, as suas leis sendo quebradas. O religioso ele tem uma paixão gigantesca por seguir o Antigo Testamento, por seguir a lei. Ele ignorará o Evangelho da Graça, ele ignorará o amor de Cristo. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, disse Jesus. Então, esse Jesus que eu estou falando, esse Jesus tinha o amor acima da lei. Era muito mais importante para Jesus que o próximo estivesse bem do que um monte de regras fossem seguidas. Uma outra coisa que o Jesus da Bíblia, aquele que a religião detesta, não gosta, outra coisa que a religião não gosta desse Jesus da Bíblia, é que esse Jesus, ele rejeitava a aparência religiosa. Aqui eu vou entrar num tema que é muito forte. Ele até dizia, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Isso acontece muito dentro das religiões. As pessoas estão ali e elas louvam com os lábios, até o comportamento. Elas têm um comportamento padrão, elas não mentem muito, elas não traem a esposa, elas andam certinho, não faltam nenhum dia no culto. Só que o coração delas estão longe de Deus, longe do amor de Jesus. São pessoas que elas só fazem as coisas para Deus por obrigação ou por interesse. Ah, o pastor falou que se eu não vier tal dia, o diabo vai destruir minha vida, então eu vou fazer isso. Ah, o pastor falou que se eu não trouxer o dinheiro, o devorador vai destruir minha vida. O pastor falou, a religião mandou, o líder disse. Elas só fazem as coisas seguindo a orientação de uma religião. Elas substituíram, a religião faz isso. Ela pega Jesus, ela substitui aquele Jesus pela religião. Tanto é que quando você vê um testemunho, as pessoas falam assim, eu fui curada graças à igreja A, B e C. Olha, eu segui os ensinamentos da igreja A, B e C, a minha vida mudou. E Jesus fica às vezes jogado para escanteio assim, desse jeito. É jogado para escanteio. Por que isso acontece? Porque esse povo, eles honram seguindo uma castilha de regras. Não são eles mesmos com o amor genuíno que estão buscando a Deus. Na maioria das pessoas que estão ali, elas estão ali muitas vezes para ter uma consciência mais leve, por exemplo. Eu vou na igreja aqui porque um dia eu traí minha esposa. Eu vou na igreja aqui porque um dia eu fiz um mal. Não porque eu amo Jesus, mas eu estando aqui as pessoas vão ver que eu sou uma pessoa boa. Então são pessoas que vivem ali de aparência. Sabe, eles honram com os lábios, eles estão ali falando, eu te amo, Jesus, eu te adoro, mas você sabe que lá no coraçãozinho, lá no fundo, eles não têm um respeito pelo Senhor Jesus. Tanto é que eles preferem defender quando há uma ideia onde Jesus ensina algo e há uma ideia onde a religião ensina outra coisa, eles preferem defender a religião do que Jesus. Porque o coração daquelas pessoas não estão com Jesus, estão ali na religiosidade, nos atos repetitivos constantes de simular ali até uma santidade, mas é uma simulação. Sabe aquelas pessoas, nossa, eu sou santo, eu preciso provar que eu sou diferente. Elas pegam a Bíblia e você olha e parece aquela explosão de energia, de santidade. Essas pessoas, elas precisam mostrar dessa maneira que elas são santas, porque
muitas vezes o coração delas estão longe de Jesus. Então, olha só, o Jesus que a religião rejeita, ele não aceita a aparência religiosa. Pode construir o maior templo, pode botar melhores roupas, pode fingir mudando de voz. Não adianta. Ele vai conhecer o seu coração. Uma outra coisa que os religiosos detestavam em Jesus na época, e hoje ainda detesta, é que Jesus, ele ensinava com autoridade. Como assim, Tiago? Como sendo filho de Deus, como uma autoridade divina, Jesus, ele falava de forma certeira ao coração. E olha que Jesus, ele entendia o que passava no coração dos religiosos da sua época. Então, quando ele falava, aquilo batia lá dentro do coração deles. Ele falava com autoridade. E as pessoas admiravam o que Jesus ensinava justamente por isso, porque ele tinha essa autoridade. Não é como se você fizesse uma reunião e falasse, ó, não pode beber, não pode mentir, não pode, entendeu? Não pode, não pode, não pode. Não é isso. Ele ensinava com amor e com autoridade, com alguém que realmente sabia do que estava falando. E isso incomoda as religiões. Quando você pega a Bíblia e você lê ali o Novo Testamento, você consegue perceber que a forma como Jesus ensinava é muito diferente do que a gente vê hoje em dia dentro dos templos. Nos templos a gente vê ali mais uma doutrinação sobre as pessoas do que realmente uma pregação genuína do Evangelho. Na maioria dos casos. Ah, Tiago, mas tem exceção. Você não pode generalizar. Cara, tudo que é 50% mais um é a maioria dos casos. Sendo a maioria dos casos, não existe problema em generalizar. Faz parte do termo generalização. Mas eu estou explicando isso aqui para a pessoa não usar essa palavra como desculpa, tá? Assim como usa mágoa. Ah, tá com mágoa. Não! Falar de algo errado, que o sistema religioso que deveria fazer certo faz de mal, não é mágoa, é você revelar o que está acontecendo e ajudar outras pessoas para não cair nesse abismo. Então quando Jesus ele falava com autoridade, ele incomodava os líderes religiosos da época, porque Jesus conseguia atrair para ele discípulos, pessoas que realmente queriam segui-lo, e isso incomodava. Então, toda vez que uma pessoa ela larga o sistema religioso, olha só, hein? Ela larga as ordens dos fariseus, ela larga as ordens desses líderes espirituais e passa a seguir Jesus, rapaz, incomoda muito esses líderes. Não é à toa que vídeos como esse, onde a pessoa fala, você pode buscar Jesus sem depender do homem, incomoda muito os líderes religiosos, muito. Uma outra coisa que, rapaz, essa daqui é o Jesus que a religião não vai falar para você. Por quê? Jesus, ele questionava as tradições humanas. Tem até uma passagem que diz, invalidando o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Quando algo na Bíblia é revelado, é mostrado para aquela instituição, e esse algo na Bíblia é completamente contra a tradição daquela religião, e isso tem muito, hein? Muito. O que sobrepõe é a tradição. Tem até uma instituição que fala, o mais importante é a tradição da nossa igreja do que está escrito no livro, na Bíblia, o que Jesus ensina. É mais importante a nossa tradição. Tem algumas que dizem que a tradição delas são inquestionáveis. Ninguém pode nem questionar a tradição. A religiosidade e a religião, ela é cheia de tradição humana. Não pode comer isso, não pode beber aquilo. Olha, não pode, sabe, dependendo do nível, não pode ter cachorro, sabe? Não pode sair, não pode usar roupa. Você tem que usar sempre uma roupa assim, você tem sempre que colocar um vestido assim, você tá entendendo? São tradições humanas.
não pode ver televisão, não pode assistir um filme, não pode... Então a religião, ela adora essas tradições humanas. Dentro do sistema religioso vão existir coisas ali que elas nunca vão mudar. Por exemplo, ainda mais se elas derem dinheiro, um sacrifício. A religião ensina o sacrifício ali, eu estou falando da religião cristã, tá? Ensina o sacrifício ali que a pessoa tem que dar tudo 2 vezes por ano. E isso é uma tradição, isso não muda. Mesmo que a Bíblia diz que Jesus é o sacrifício perfeito, que não há necessidade mais da pessoa sacrificar pelos seus pecados e tudo mais, a religião ela vai ignorar todos os ensinamentos de Jesus para seguir a vossa tradição. Tem outras coisas também, altares, a gente não vê isso na igreja no começo. Líderes tomando a frente da religião, tirando os apóstolos que tinham uma liderança, depois os apóstolos não têm liderança. A gente não vê uma posição de clérigo, não tem posição de clérigo na igreja, não tem. Mas a tradição religiosa diz que precisa ter um cara que é o superior, o outro que é o auxiliar do superior, o outro que obedece o auxiliar do superior, e aí vai virando aquela hierarquia, e o primeiro domina todos os outros como uma espécie de pirâmide. Isso não tem na Bíblia. Só que a tradição religiosa vai dar muito mais valor do que quando Jesus fala, sede servos um dos outros. Cara, se você é servo do seu próximo, estou falando no sentido da igreja, você não pode estar acima dessa pessoa, em posição. Por isso eu repito, a coisa mais difícil que tem para um líder religioso abandonar é a sua gravata, é a sua posição de autoridade. Ele defenderá isso com unhas e dentes. Inverterá as coisas que eu falo, vai falar que eu tô com mágoa, vai dizer que, sabe, ele vai atacar o mensageiro de todas as maneiras, desesperadamente, porque ele está tão apegado à sua posição e ao seu cargo, que se Jesus mandar assim, largue esse cargo agora e me siga, ele não largaria, ele ficaria com o cargo dele. Porque ele é tão apegado àquela posição, que talvez ele lutou muito para ter dentro do sistema religioso. Ele é tão apegado àquilo que ele não conseguiria comer com os pecadores. Você está entendendo? Como assim, Tiago? Ele não conseguiria ser uma pessoa igual às outras. Isso incomodaria muito. Então, Jesus questionava as tradições humanas, porque as tradições humanas das religiões são uma forma de dominação. Ou seja, uma técnica de domínio olha, fecha os olhos, coloca a mão no coração, olha pra cima, aí o cara bate palma, fala com a pessoa do seu lado, diga como é que tá. E a pessoa ela vai obedecendo pequenos gestos de obediência de tradição humana, e quando ela termina de obedecer esses pequenos gestos, no final ela já está obedecendo tudo. Aí o cara pode pedir todo o dinheiro que quiser, aí o cara pode pedir para a pessoa, olha lá, faz o que a gente está mandando, eu quero que você descarregue aqui esse caminhão de tijolo de graça, eu quero que você limpe o salão de graça, eu quero que você carregue jornais pesados, fardos enormes e enche o nosso caminhão, eu quero que você venda esses livros aqui pra gente. Então, ele começa com tradições humanas para conseguir a obediência das pessoas. E Jesus, ele questionava essas tradições humanas. Outra coisa que Jesus fazia, meu irmão, isso daqui, a religião rejeita mesmo. Mesmo, a religião rejeita muito. Jesus perdoava e perdoa até hoje pecadores. Quando Jesus perdoava alguém, rapaz, os fariseus ficavam furiosos. Quando Jesus falava assim, teus pecados são perdoados. Rapaz, você via, como pode ele perdoar pecados? Que autoridade que ele tem, quem ele pensa que ele é? Esse daí é Beelzebub, maioral dos demônios, só pode, tá entendendo? Ele come com os pecadores, olha lá, o que ele pensa que é para perdoar pecados, tá entendendo como funciona? Quando você perceber alguém cair, ou alguém em pecado, aconteceu um caso aí de um pastor, cara, esse é um exemplo claro, não vou falar o nome dele aqui, que tá na mídia o caso. O
cara caiu, traiu a mulher e ele cometeu um gigantesco erro, na minha opinião, de falar na internet. Ele tinha que pedir perdão para a mulher dele e pronto. É para a mulher dele que ele tinha que pedir perdão, né? Mas ele quis falar para a internet porque ele quis mostrar para os outros. Ainda tem esse negócio de religiosidade ainda dentro dele. Ele quis mostrar para os outros que ele tinha que contar o que passou. A intenção do coração dele foi muito boa, sendo sincero. Porém, quando você peca, rapaz, religiosos vão em cima. Vão te atacar mesmo. Se você cometer um erro, aí você vai ver o amor, entre aspas, né? Aquele amor fingido dos líderes religiosos. É quando você erra. Por quê, Tiago? Agora o bicho vai pegar. Sabe por quê que eles ficam tão agressivos quando alguém erra? Porque lá no coração deles, eles cometem o mesmo erro. Uma pessoa que ama o próximo e vê alguém em pecado, alguém caiu, alguém que fez alguma coisa de errado, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar essa pessoa. Olha, você fez isso de errado, mas olha, nós vamos te ajudar, fica aqui com a gente, nós vamos te ajudar. Olha, confia na gente, olha, todo mundo, quem tá de pé, cuida para que não caia, sabe? Olha, isso daí, se eu não tomar cuidado, eu também acabo fazendo. Por isso que eu tento vigiar todo dia. Eu costumo dizer, aquela pessoa, isso é uma coisa minha que eu costumo dizer, aquela pessoa que diz, eu nunca farei ou nunca faria tal coisa. Você viu um crime terrível na televisão. Você viu um crime terrível. Aí logo você vai ver uma pessoa, eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. É a pessoa mais propensa a fazer. Por quê, Tiago? Porque essa pessoa não vai vigiar. Ela não vai tomar cuidado. Ela não vai se preocupar. Eu vou dar um exemplo mais claro. Imagina que você está andando no ônibus de viagem. Tem só uma pessoa nesse ônibus, você e uma outra pessoa, duas pessoas, e um motorista, né? Senão o ônibus não ia. E essa outra pessoa é uma mulher muito bonita, muito linda. E você começa a olhar para essa menina, e ela olha para você de volta, e você vai olhando. E aí você fala assim, eu nunca dormiria com essa menina. E aí ela começa a te olhar mais, aí ela começa a resolver sentar do seu lado, e aí ela, eu nunca dormiria com ela. Aí ela começa a passar a mão em você, fazer carinho, e aí eu nunca dormiria com ela. E você já tá traindo a sua esposa ali. Por quê? Porque você disse que nunca faria. Quantos líderes religiosos que a gente vê que falam assim, eu nunca faria tal coisa? Você está entendendo? E acaba fazendo justamente aquilo que nunca faria. Por que isso acontece, Tiago? Porque a Bíblia diz claramente sobre o homem, não há um justo, nenhum sequer. Não existe justiça no homem, por isso que nós dependemos exclusivamente da graça de Deus. Por isso que ele é tão misericordioso em perdoar. Por isso que perdoar é algo que incomoda o sistema religioso. O sistema religioso não suporta o perdão. Como você pode perdoar? Não vamos perdoar não. Vamos torturar, vamos humilhar, vamos pisar, vamos aproveitar desse momento e pá. Mas Jesus perdoa, certo? Jesus perdoa. O exemplo mais claro do que eu estou falando foi quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério. E os fariseus e os religiosos queriam apedrejá-la. Esse é o exemplo puro do que acontece. Por isso que eu digo, eu até oriento as pessoas. Poxa, você errou. Peça perdão para quem você ofendeu. E pensa uma coisa, errar, cara. Comer demais é pecado, mentir é pecado, desejar alguém no seu coração é pecado, trair é pecado. Sabe? Se você for achar melhor do que os outros, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Uma outra coisa que incomoda muitos religiosos é que Jesus priorizava os pequeninos. Jesus colocava a criança simples como pertencentes ao reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10:15. Jesus tinha esse cuidado com os pequeninos, esse amor, essa inocência das crianças incomoda muitos religiosos. É por isso que as crianças são alvos de muitos religiosos. Esses dias mesmo, estava passando uma matéria no jornal e tem um vídeo de um pastor
pregando lá, né? Com aquele exemplo que eu dei. Olha que legal, hein? Aquela santidade, com aquela palavra, aquela coisa toda, a Bíblia na mão, nossa, perfeito, estudado, teórico, tudo mais. Ah, menina, ele mandava mensagem para uma jovenzinha, direto, e quando foi perceber, infelizmente, esse cara acabou destruindo a vida dessa moça e fazendo você sabe o que, né? É uma matéria recente. Fazendo você sabe o que, né? Mas por que, Tiago, essas coisas acontecem? Primeiro porque ele um dia disse, eu nunca farei isso, confiando na sua própria justiça. Depois ele disse, mas o que tem? Só um pouquinho. Sabe? Aí depois ele foi envolvendo e aconteceu essas coisas. As crianças são alvos, eu falo aqui direto, não deixe seu filho sozinho em uma igreja, pelo amor de Deus, eu imploro para vocês. Eu imploro com muita autoridade, eu posso falar com muita autoridade. Eu peço. Então não deixa, pelo amor de Deus, não deixa. Minha filha tá lá, vai, sabe, fica de olho. Porque você não pode confiar, cara. Nós vivemos num mundo mau, o ser humano é perverso, já falei aqui, cara. E a religiosidade esconde muitos casos de abusos dentro desses lugares. Elas escondem porque elas preferem, eu já disse, manter a imagem. Então se acontecer algo, eles não vão denunciar, eles não vão entregar para a polícia, eles vão esconder. No máximo punir a pessoa que fez ali dentro, mas logo logo ela está de volta lá no cargo de poder lá. Não deixa! E outra coisa, por que a religião detestava esse Jesus que eu estou falando aqui, o Jesus da Bíblia? Porque ele denunciava a exploração religiosa. E muito, hein? O que é exploração? É a pessoa aproximar de você para ter benefícios. É como um lobo devorando uma ovelha. O cara aproveita a sua inocência de ovelha para arrancar a sua lã, para te deixar sem nada. Sabe? São lobos devoradores. E Jesus, quando ele estava lá vendo aqueles vendedores no templo, o verdadeiro, tá? Que era a casa de oração, o verdadeiro, beleza? Jesus foi lá e viu, e falou assim, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões? Poxa, você acha que o cara tá lá roubando oferta dentro da igreja? Não tá roubando oferta não, pô, o cara tá comprando carro importado, casa, iate, avião, sabe? O cara tá enriquecendo rapidamente e ele não tem nenhuma outra fonte de renda que justifique isso. De onde você acha que tá vindo esse dinheiro, cara? Então Jesus combatia na época, líderes espirituais, fariseus, escribas, que exploravam as pessoas. Ele combatia a venda, o comércio dentro da casa de Deus, ele combatia isso. E hoje em dia, o que nós vemos, e muito, é o comércio do nome de Jesus. Várias pessoas comerciando Jesus ali, Olha, compre Jesus aqui. O outro vende Jesus de uma maneira, o outro vende Jesus de outra maneira, prometendo riquezas, o outro prometendo prosperidades, o outro prometendo uma vida abundante. Você sabe quem prometeu muitas coisas para Jesus, né? Satanás, né? Tudo isso eu te darei se prostrados. Meu Deus, você sabe, né? Quem promete muita coisa assim, né? E por último, Jesus ele falava a verdade, ele pregava a liberdade e a verdade. Ele até disse, procurai-me e me matar, porque a minha palavra não está em vós. E até hoje, a religião, quando eu falo a religião, você tem que entender que eu estou falando do sistema religioso, não da religião pura e sem mácula, que é ajudar as pessoas, como está escrito lá em Tiago. Eu estou falando da religião mundana, onde tem um líder, onde constrói vários templos, onde tem muita grana rolando lá dentro, que fizeram da casa um comércio. É dessa religião que eu estou falando. Essa religião procura matar Jesus no seu significado, naquilo que ele representa, como pai de amor, como alguém que ama os seus filhos.
Eles não suportam o evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque o evangelho da graça de Deus é amor puro. O homem não tem condição nenhuma de se salvar. Não existe nada nele que mereça ser salvo. Mas Jesus, por graça, se entregou na cruz e morreu, cara. É por isso que os religiosos ficam putos da vida com esse Jesus. Porque esse Jesus perdoa e eles não conseguem perdoar. Esse é o Jesus que a religião detesta. E quando eu falo aqui, eu estou falando desse Jesus. Desse Jesus. Que cada dia mais parece que está sendo escondido. O nome da instituição vai subindo e o nome de Jesus vai descendo. E muitas vezes você precisa encontrar esse Senhor Jesus fora de uma denominação, de uma religião, porque lá dentro ele é escondido, ocultado, comercializado. Tá entendendo? Então, esse é o Jesus que eu falo aqui. O Jesus que deu a sua vida na cruz para salvar não paredes e tijolos, não sistemas religiosos, não uma hierarquia, um clérigo, ou uma lista de regras, ou salvar ali uma tradição religiosa. Eu estou falando de Jesus que morreu na cruz para salvar eu e você. É desse Jesus que a cada dia que passa fica abandonado dentro do sistema religioso. Então, eu espero que você tenha entendido, que você possa hoje aceitar esse Jesus que a religião esconde de você. Esse Jesus que te ama de verdade e que conhece os seus erros e suas falhas. Se você o aceitá-lo, ele perdoa os seus pecados. Beleza? Fui!